O Brasil está entre os países mais afetados pelas mudanças climáticas no mundo. Nos últimos anos, ondas intensas de calor, secas prolongadas e eventos extremos como enchentes e deslizamentos se tornaram cada vez mais frequentes. Esses fenômenos estão diretamente ligados ao aumento das temperaturas globais e às alterações no padrão dos ventos e das chuvas. No Brasil, a situação se agrava pela devastação de nossas florestas, pelo crescimento urbano desordenado e pela falta de infraestrutura adequada para lidar com desastres naturais. As mudanças climáticas não afetam apenas o meio ambiente. Elas também impactam a economia, a agricultura, o abastecimento de água e, sobretudo, a vida das pessoas. Regiões inteiras já passam por insegurança hídrica, enquanto outras enfrentam enchentes cada vez mais severas. Cada novo evento extremo deixa claro: precisamos entender melhor o clima e como ele está mudando para nos prepararmos e protegermos quem mais precisa. Em Santa Catarina, um estado conhecido por sua diversidade geográfica e climática, os efeitos dessas mudanças são especialmente visíveis. O aumento dos volumes de chuva, tempestades mais intensas e cheias repentinas colocam em risco comunidades inteiras. E é justamente na cidade de Tubarão que nós vamos focar neste documentário. Tubarão possui um histórico marcado por enchentes, sendo uma das cidades catarinenses mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. No dia 24 de março de 1974, fortes chuvas na Serra Geral elevaram drasticamente o nível do rio Tubarão. A partir de 22 de março, as precipitações haviam se intensificado, mas a piora seria nos dias seguintes. Considerada a maior tragédia natural da história de Tubarão, deixou cerca de 199 mortos oficialmente e desalojou cerca de 60 mil habitantes, ou seja, grande parte da população da época. A água invadiu casas, empresas e o centro urbano. Muitas pessoas foram resgatadas de helicóptero. Ruas ficaram cobertas por lama, entulho, restos de construções. A cidade ficou sem energia e sem comunicação por dias. Apesar de esforços de reconstrução e medidas posteriores de prevenção e contenção, o risco de novos episódios permanece real, especialmente se não houver monitoramento eficiente. Em 2022, a cidade de Tubarão voltou a enfrentar chuvas intensas e volume pluviométrico acima da média, o que elevou o risco de transbordamentos do rio Tubarão. No mês de maio daquele ano, fortes precipitações causaram enchentes na cidade. Diversas famílias foram atingidas, casas foram invadidas pela água, ruas e áreas próximas ao leito do rio ficaram alagadas. Mesmo após 2022, o impacto continua. Existe ainda um número significativo de famílias sem moradia definitiva, evidenciando a vulnerabilidade social e estrutural local diante de eventos extremos. Esse episódio recente deixa claro que, embora tenham sido tomadas medidas desde a grande enchente de 1974, o risco permanece real e a necessidade de monitoramento contínuo, alerta antecipado e preparação é urgente. Para lidar com esse risco, é urgente desenvolver sistemas de monitoramento eficientes que coletem dados em tempo real, níveis de chuva, vazão de rios, previsões, alarmes, de modo a antecipar desastres e proteger vidas e patrimônio. Mediante a isso, os alunos de Engenharia Mecatrônica da Universidade SADC desenvolveram e implementaram um sistema de monitoramento ambiental de baixo custo, utilizando microcontroladores ESP32, capaz de medir em tempo real grandezas ambientais críticas: temperatura, umidade, pressão atmosférica, índice pluviométrico e o nível de rios. Para que o nosso sistema consiga monitorar o ambiente e prever riscos de enchentes, utilizamos um conjunto de sensores conectados ao ESP32. Cada sensor mede uma grandeza física específica, e juntos eles formam um sistema completo de vigilância ambiental. Agora eu vou explicar rapidamente o que cada um deles faz. O BMP-280 é um sensor muito utilizado em estações meteorológicas. Ele mede temperatura, pressão atmosférica e, dependendo do módulo, também umidade. A temperatura ajuda a entender o comportamento do clima. A pressão atmosférica indica mudanças de tempo. Quando a pressão cai muito rápido, pode indicar chuva forte chegando. Com esses dados, conseguimos verificar tendências climáticas e ajudar a prever eventos extremos. O HT10 é responsável por medir temperatura e principalmente umidade do ar. Esse sensor é importante porque a umidade elevada costuma acompanhar frentes de chuva. A combinação de temperatura mais umidade nos dá uma visão mais precisa das condições climáticas naquele momento. O BH 1750 mede a intensidade da luz ambiente. Por que isso é útil no projeto? Ajuda a identificar alterações no clima, como o escurecimento rápido do céu devido a tempestades. Também pode ser usado para verificar se o sistema está funcionando corretamente, mesmo em condições de baixa luz. O AS5600 é um sensor magnético que, no projeto, é utilizado para medir a direção do vento.
A direção do vento é importante porque mudanças bruscas indicam a chegada de frentes frias ou tempestades. Ajuda a interpretar melhor os dados de chuva e pressão. O pluviômetro basculante é um dos sensores mais importantes do projeto. Ele funciona com duas conchas que basculam quando acumulam uma quantidade específica de água. Cada basculada aciona um reed switch e o SP32 conta esses pulsos. Isso nos permite medir quantidade de chuva em milímetros, intensidade da precipitação, ou seja, se está chovendo fraco, moderado ou forte. Esse dado é essencial para alertas de risco de enchente. O VL53L0X é um sensor de distância a laser. Nós o utilizamos apontado para a superfície da água. Assim ele mede a altura entre o sensor e o nível do rio. Com isso conseguimos detectar aumento do nível da água e identificar situações de risco antes que o rio transborde. Esse é o sensor que realmente ajuda a antecipar enchentes. Todos esses sensores juntos coletam informações fundamentais para entender o clima e o comportamento do rio. O SP32 processa esses dados e envia para um painel online, permitindo que qualquer pessoa, inclusive a Defesa Civil, acompanhe tudo em tempo real. Assim, nosso projeto contribui para a prevenção de desastres e para a segurança das comunidades. Imagine que nosso sistema funciona como uma orquestra, onde cada sensor é um músico, tocando sua parte no tempo certo. Primeiro vem a inicialização. O sistema desperta e prepara a comunicação I2C, que é o idioma que os sensores usam para conversar. Depois disso, cada sensor é checado, para garantir que está conectado corretamente e pronto para trabalhar. Depois da preparação, cada sensor entra em sua própria tarefa, independente das demais. Por exemplo, a tarefa do sensor de temperatura e umidade pergunta a cada 2 segundos: qual a temperatura e a umidade do ar? O sensor de luz, a cada 1 segundo, pergunta: quanta luz há agora? O sensor de pressão atmosférica também a cada 1 segundo pergunta: qual a pressão do ar neste momento? Há sensores que medem direção ou proximidade. Um deles, a cada meio segundo, pergunta: para onde o vento está soprando? Outro, a cada 0,3 segundos, pergunta: qual a distância até o objeto mais próximo? Todos esses dados coletados, temperatura, umidade, luz, pressão, direção do vento, distância, são enviados para um ponto central, uma caixa compartilhada, nossa variável G-Data. Funciona como uma lousa onde todos os sensores podem escrever seus resultados. E então, a cada 3 segundos, o sistema mostra um painel no monitor, como um placar de estádio, exibindo todas essas informações de forma clara e organizada. Temperatura, umidade, luz, pressão, vento, proximidade, tudo junto. Mas o nosso projeto vai além. Estamos incluindo sensores que funcionam por pulsos, ideias para detectar chuva e vento de forma direta. Imagine o pluviômetro como um pequeno medidor de chuva. Cada vez que 15 mililitros de chuva caem, um basculante vira e gera um pulso elétrico. O sistema conta quantos pulsos chegam e multiplica esse número por 15 mililitros. Por exemplo, se registrar 10 pulsos, significa 150 mililitros de chuva acumulada. Para o vento, usamos um anemômetro. Quando o vento sopra, uma hélice gira e a cada volta completa, ela envia um pulso. O sistema conta quantos pulsos por segundo acontecem e multiplica esse valor por uma constante de calibração, obtendo assim a velocidade aproximada do vento. Por exemplo, se houver 5 pulsos em 3 segundos, isso dá cerca de 1,67 pulsos por segundo. Multiplicando pela constante de calibração, se chega à velocidade real do vento, por exemplo, 4,0 km por hora. Esse conjunto de informações, capturadas continuamente, torna possível detectar mudanças rápidas como aumento repentino do nível do rio, chuvas intensas ou ventos fortes com antecedência. Isso permite que as autoridades, a comunidade ou qualquer sistema de alerta tomem decisões rápidas. Em resumo, nossa estação de monitoramento é como uma orquestra sincronizada, onde cada instrumento, no caso o sensor, toca no seu tempo. E juntos eles compõem uma sinfonia de dados que nos dá uma visão completa de dados em tempo real para prevenir enchentes, transbordamentos e proteger vidas. Com esse projeto de extensão, mostramos que a engenharia não se limita às salas de aula. Ela vai para o campo, para a comunidade, onde a tecnologia realmente faz a diferença. Nossa estação de monitoramento meteorológico de baixo custo prova que soluções inovadoras podem ser acessíveis, eficientes e desenvolvidas com criatividade e propósito. Este foi mais um passo da engenharia mecatrônica da Unisatic na direção de um futuro mais seguro, conectado e sustentável. Porque aqui, nós não apenas imaginamos o amanhã, nós começamos a construí-lo hoje.